Do nosso Mestre Jesus, em que ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É sobre a lei do trabalho, a lei universal do trabalho. Existe a lei universal do amor, do progresso, lei de ação e reação. Uma das leis universais é a lei do trabalho. E será que nós temos dado a importância necessária que ela tem na nossa vida, que ela tem em nossa caminhada evolutiva? E a reflexão de hoje é sobre isso. E Jesus diz essa famosa frase num contexto. Jesus havia ido ao tanque de Betesda e havia um enfermo há 38 anos que tentava sempre entrar nas águas para ser purificado e ser curado. Mas sempre chegava alguém na frente dele e recebia a graça. Isso ele contando para Jesus. E aí Jesus diz para ele, e era num sábado, Jesus diz para ele, tome teu leito e ande. E de fato ele é curado. Mas ele causa espanto aos doutores da lei, aos fariseus que ao verem Jesus fazer um prodígio gigantesco num sábado, dizem que ele estaria desrespeitando a lei de Moisés. Estava desrespeitando a Torá. E além disso, Jesus diz sobre o próprio Pai. Então os fariseus queriam condená-lo de qualquer forma. Mas Jesus, obviamente, trouxe uma lição para todos nós, que estamos ainda arraigados no engessamento dogmático. O que é isso? Nós não abrimos as nossas cabeças e seguimos a letra fria de normas antigas, como a lei farisaica, porque Jesus trouxe a segunda revelação. Então ele nos trouxe um caminho a mais. E ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, é mais importante nós guardarmos o sábado, ou fazermos a caridade, ou nós trabalharmos pelos que necessitam. Que importa se fosse sábado, domingo, segunda, o que importa é nós nos amarmos. Mas os fariseus na época não entenderam, não compreenderam a mensagem do Cristo. E é necessário que nós reflitamos sobre isso e podemos trazer para um campo ainda maior a nossa reflexão, que é a lei de trabalho. Para a gente ter uma ideia, os grandes missionários que passaram pela Terra, sem exceção, todos trabalhavam diuturnamente. Todos eram grandes servidores do bem. Todos colocavam a mão na massa. Podemos exemplificar não só no Espiritismo, mas Madre Teresa de Calcutá, no catolicismo, Irmã Dulce, vários líderes orientais. Então, os grandes missionários tinham a lei do trabalho incorporada como missão de resgate e de sublimação aos caminhos evolutivos. Não há como nós caminharmos para cima e para frente sem o labor, sem o trabalho. E é interessante porque Kardec pergunta para os espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 675. Por trabalho, só devem entender as ocupações materiais? Então Kardec já queria saber se é só o trabalho material que vale. E os espíritos respondem, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí ele nos dá um horizonte maior. Então, toda ocupação útil para Deus é um trabalho. Olha como são as coisas. Às vezes, uma sociedade machista não entende que uma mãe
que vela pelos filhos, que trabalha diuturnamente em casa, fazendo comida, limpando a casa, preparando o ambiente para a chegada do marido. Isso era um trabalho, né? Antes dizia-se que era uma obrigação, é o mínimo que a mulher poderia fazer. Então, o trabalho era só considerado quando o homem ou a pessoa da casa saía e elaborava com um salário remunerado. Havia uma contraprestação por moeda, mas não é bem isso que Deus nos traz. Jesus nos mostra que toda ocupação útil, o que é útil? Aquela que beneficia ou a coletividade, ou ao próximo, ou principalmente as criaturas e a criação.